Olá, seja bem-vindo a mais um dia desse projeto, cujo objetivo é levar até você a palavra de Deus nesses dias de isolamento, nesses dias de luta contra o novo coronavírus. Eu não sei se você tem sentido como eu, que aquilo que é mais necessário nesses dias de caos, de luta e de enfrentamento é também o mais difícil de ser feito. O mais essencial é também o mais difícil de ser feito nos dias difíceis, que é exercitar o nosso coração na oração. Nos parece pelo menos para mim, que naqueles dias de caos que nós precisamos ir além daquela oração que é um pouco superficial e mecânica, ou seja, naqueles dias de caos nos quais nós precisamos ir fundo na oração, também são os dias nos quais nós sentimos mais dificuldade de orar. Nós descobrimos que orar se torna difícil porque a ansiedade rouba de nós a interiorização, o recolhimento, rouba de nós o foco necessário para que nós possamos orar como convém, para que nós possamos orar com profundidade, para que nós possamos estar integralmente na presença de Deus. Você pode ter percebido ao longo desses dias que você se sente tão agitado no seu mundo interior pelas tantas notícias que chegam até você, seja a respeito do novo coronavírus, da economia ou do cenário político, que nós nos sentimos tão agitados dentro de nós que fica difícil encontrar aquela voz de oração dentro do nosso próprio coração. Henry Nouwen escreveu certa vez que nós precisamos passar da ilusão da imortalidade para a vida de oração. Ou seja, que aqueles momentos mais difíceis da vida são os momentos nos quais nós devemos nos desvestir, nós devemos nos desfazer da ilusão da imortalidade, da ilusão de que nós somos o nosso próprio Deus, de que nós nos bastamos, de que nós somos suficientes, a ilusão de que nós temos as respostas e nós temos os caminhos e nós temos os recursos. Nós devemos deixar essa ilusão de lado para perseguir um caminho melhor, perseguir o caminho da oração. Toda vez que nós somos abalados ou questionados com relação à ilusão da imortalidade, nós estamos mais aptos para buscar a Deus em oração. Nós estamos aptos para ir da ilusão da imortalidade à oração. Ou seja, quando nós descobrimos que não somos o nosso próprio Deus, que não temos as respostas, não temos os recursos, não temos os caminhos, então tudo o que nos resta é fazermos a via da oração até o coração do Pai, até o coração do nosso Criador e nos encontrarmos com Deus no caminho da oração. Então, como orar nos dias difíceis? Como reencontrar o caminho da oração quando nós estamos carentes, necessitados da presença, do consolo, do conforto e da força do Deus que nos criou conforme a sua imagem e semelhança? João Calvino diz que os salmos deveriam ser sempre a nossa escola de oração, que nós deveríamos aprender a orar conduzidos pelos salmos. E João Calvino disse que nos salmos nós encontramos todo o tipo de emoção humana colocada em oração. Que nós, quando olhamos para os salmos, nós vemos alegria, louvor, mas nós vemos também hesitação, dúvida, nós vemos até mesmo desespero, sofrimento, nós vemos agonia. Tudo isso colocado no lugar de oração, colocado na presença de Deus em oração. E hoje nós vamos fazer esse exercício. Nós vamos orar com um salmo, o Salmo de número 13. O Salmo de número 13, o salmista diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte.
Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O Salmo 13 é um lamento individual. É assim que esse salmo é classificado pela maioria dos eruditos. E ele coloca algumas questões aqui bastante difíceis, mas algumas coisas que nós podemos nos identificar de pronto com o salmista, especialmente quando ele diz assim: até quando, Senhor? Ou seja, Senhor, até quando isso vai durar? Até quando essas coisas vão acontecer? Até quando eu vou sofrer? E ele diz duas coisas. Deus, esconderás. Primeiro ele diz assim: para sempre te esquecerás de mim? E em segundo lugar ele diz assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? O salmista se sente como tendo sido esquecido por Deus. Ele sente como se Deus tivesse escondido dele o rosto. É fato que o salmista não está alegando que Deus se esqueceu dele. Ele não está afirmando isso de forma categórica, mas ele está colocando aquilo que ele sente. Ele está colocando o seu sentimento de desamparo, ele está colocando o seu sentimento de solidão na presença do Senhor e está dando formato ao seu sofrimento e ao seu sentimento de abandono e de desolação, dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar aqui esquecido? Até quando o Senhor não vai olhar para mim? Ele passa do lamento para a petição nos versículos 3 e 4 e ele diz assim: olha para mim, Senhor. Responde, Senhor, quando eu clamo a Ti e ilumina os meus olhos. Ele pede que Deus olhe para ele, porque ele está se sentindo abandonado por Deus. Ele pede que Deus responda a ele quando ele clama e pede socorro e pede ajuda. E ele também pede que Deus ilumine os seus olhos, para que ele não morra, para que os seus inimigos não digam: eu o venci. Ele vai do lamento para a petição, e ele termina inesperadamente com uma nota de confiança. Ele diz nos últimos versículos assim: eu, porém, confio em teu amor, eu exulto na sua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Esse salmo, ele faz em poucos versículos um movimento muito elástico, mas que a maioria absoluta dos salmos de lamento faz. Eles vão do lamento para a confiança. Eles vão do choro do salmista, do lamento do salmista, eles vão do derramar do coração do salmista para uma expressão convicta de confiança, dependência, descanso em Deus, uma serenidade em Deus. A impressão é que o salmista começa orando com o coração pungido e espremido debaixo de uma tonelada de sofrimento, e logo no correr do salmo o seu coração é aliviado, é desanuviado, e ele volta a confiar, volta a expressar a sua confiança de maneira resoluta no Senhor. É justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Eu gostaria de falar com você sobre a importância do lamento para nós na oração nesses tempos de sofrimento, nesses tempos de angústia, nesses tempos nos quais nós nos sentimos exatamente como o salmista. Nós nos sentimos aterrados sob uma tonelada de coisas difíceis. Eugene Peterson, certa vez, utilizou uma metáfora muito bela para explicar como os salmos de lamento funcionam. Ele diz que o salmo de lamento é semelhante ao fato de que o nosso poço, o nosso coração é como um poço. E lá no fundo desse poço existem todo tipo de emoções mais complexas, mais intrincadas. E uma dessas emoções mais complexas e intrincadas é a tristeza, é a angústia, é o abatimento, é a agonia, é o desespero dos dias de sofrimento. Então, Eugene Peterson diz que muitas vezes nós não conseguimos dar vazão a essa angústia, nós não conseguimos colocar esse sofrimento para fora, nós não conseguimos verbalizá-lo, nós não conseguimos tirar essa água que está lá no fundo do poço e trazê-la para fora. Mas ele diz que os salmos de lamento
são como balde e corda, que descem até o ponto exato do coração, no qual está o sofrimento, e tiram esse sofrimento para fora, aos borbotões, aos goles, fazendo com que o sofrimento ganhe forma, ganhe vida nas palavras do lamento do salmista. Ou seja, eu não sei se você passou por esse tempo de tanta angústia, de tanta agonia, que você até quer orar, você até quer falar com Deus sobre isso, mas muitas vezes a pressão é tanta e o sentimento de angústia é tão violento que ele parece estrangular a garganta da nossa oração, parece estrangular as palavras das nossas preces e nós não conseguimos orar. Nós nos sentimos prostrados diante de Deus, mas impotentes de conseguir verbalizar qualquer coisa. Então, Eugene Peterson diz: lance mão dos salmos de lamento. Ore, chore com os salmos de lamento. Lamente com o salmista, permita que a dor do salmista conduza a sua própria dor na presença de Deus, e dessa maneira você experimentará a oração dos salmos como aquela palavra que é do homem e ao mesmo tempo palavra que é de Deus. Palavra de Deus e do homem juntas, unidas, as mesmas palavras, cortantes como aço no lugar da oração. E eu gostaria de compartilhar com você 3 coisas em especial que o lamento é capaz de fazer conosco. Em primeiro lugar, o lamento é capaz de normalizar a dor e o sofrimento. Normalizar. O que eu quero dizer com isso? O ensaísta francês Pascal Bruckner escreveu um livro cujo título é Euforia Perpétua. E ele fala um pouco sobre essa tirania da felicidade. O que Pascal Bruckner quer dizer com isso? Ele diz que nós criamos um tipo de sociedade no qual nós temos que estar sorrindo o tempo todo, alegres o tempo todo, felizes o tempo todo, satisfeitos o tempo todo, e tudo tem que ir bem. Nós temos que viver o tempo todo num comercial da margarina. A gente tem que ter uma família sorridente, nosso casamento tem que caminhar bem o tempo todo, nós temos que estar saudáveis. Nós somos obrigados a sermos felizes o tempo todo. E porque nós vivemos numa sociedade que espetacularizou a felicidade, nós não temos o direito de chorar, nós não temos o direito de lamentar, nós não temos o direito de estarmos tristes, nós não temos o direito de nos abatermos, nós não temos o direito de não estarmos felizes. Então nós temos que estar felizes o tempo todo. Ou seja, nós temos que estar sorrindo o tempo todo, tudo tem que ir sempre bem, nós não podemos verbalizar, nós não podemos lamentar o nosso sofrimento. Vivendo nessa sociedade, nós muitas vezes sentimos como se nós estivéssemos errados de estarmos tristes nos dias que nós temos vivido. É quase que um crime nós estarmos com o semblante abatido, é quase que um crime sentir tristeza nesses dias. Mas afinal de contas, o que mais nós sentiríamos nesses dias de pandemia? Quando dezenas de milhares de pessoas já perderam suas vidas. Quando nós vemos os profissionais de saúde absolutamente exauridos na mente, no coração, nas forças físicas. Quando nós vemos governantes absolutamente incapazes de dar um rumo decente e honesto para aquilo que está acontecendo aí fora. O que mais nós sentiríamos senão tristeza, pesar e lamento? Então, nós precisamos nos reconectar com os salmos de lamento e normalizar e dizer de novo: é normal sofrer, é normal chorar, é absolutamente humano derramar lágrimas diante de tudo que tem acontecido. E desumano seria ir de live em live, de show em show, de entretenimento online em entretenimento online, evitando a tristeza desses dias. Nós estamos tentando fazer o quê? Tapar o sol com a peneira? Afinal de contas, o momento que nós estamos vivendo não é drástico, não é dramático. Então, por que não chorar? Por que não lamentar? Por que não sermos simplesmente humanos e chorarmos por tudo o que tem acontecido nesses dias? Os salmos de lamento nos ajudam a normalizar o sofrimento. Em segundo lugar, os salmos de lamento nos ajudam a verbalizar o sofrimento.
Nós precisamos de algo que nos ajude a verbalizar o que estamos sentindo. Porque quando nós verbalizamos a angústia, quando nós verbalizamos a nossa tristeza, quando nós damos formato em palavras, a agonia que está no nosso coração nesses dias, então aos poucos o nosso coração é lavado dessa tristeza. E aos poucos esse sentimento de angústia deixa de ser um fel na nossa boca para vazar do nosso coração. Ou seja, quando nós lamentamos, quando nós choramos, aos poucos a angústia e a tristeza são lavados do nosso coração. Nós precisamos lamentar para superar, nós precisamos chorar para elaborar, nós precisamos expressar para darmos formato à nossa dor e finalmente superá-la. Lamento não é murmuração. Lamentar é dar formato ao sofrimento na presença de Deus, em oração, colocando a nossa dor diante de Deus humildemente, mas também permitindo que o Espírito Santo enxague, lave e transforme o nosso coração. E por fim, 3, superar o sofrimento. Olhos que choram veem com mais clareza. Olhos que choram veem com mais clareza. Eu não sei se você teve a experiência de chorar muito, chorar na presença do Senhor, chorar a sua dor, chorar o seu sofrimento, mas depois de colocar todas as suas lágrimas, de sentir a alma leve, de sentir o coração desanuviado, de sentir os olhos abertos para continuar olhando para frente e seguir na vida, continuar, seguir e avançar. Nós precisamos fazer esse movimento do lamento para a confiança, mas nós só seremos capazes de confiar e de bradar e de exultar e de alegrar se nós tivermos a honestidade de chorar, se nós tivermos a coragem de lamentar, se nós tivermos a honestidade de dar vazão à nossa tristeza. Para nós não sermos dominados pela tristeza, nós temos que aprender a lamentar. E eu gostaria de deixar com você um último exemplo. Talvez o exemplo definitivo, o sumo exemplo. Quando o evangelista Marcos diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Ele levou consigo Tiago, Pedro, João, e começou a ficar angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus não teve medo, não teve qualquer pudor ou vergonha de externar a sua tristeza diante dos seus discípulos. Note o que Jesus diz: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Aquilo que nos choca em Jesus não é apenas a sua divindade. Aquilo que nos choca em Jesus é que ele sempre foi e sempre será muito mais humano do que nós somos capazes de admitir ou de ser na nossa condição. Enquanto nós tentamos evitar a angústia, evitar o sofrimento, tapar o sol com a peneira, enquanto nós tentamos dizer para nós que está tudo bem, enquanto nós tentamos dizer para nós: ah não, amanhã tem mais uma live na internet. Jesus era capaz de vivenciar os seus momentos de tristeza e de angústia com honestidade. Eu não estou pedindo para você se afundar em tristeza nesses dias. Eu não estou aconselhando a você para abraçar um pote de depressão. Não. Mas você já ousou ir aos pés do Senhor ao longo desses dias e chorar por tudo isso que você tem visto e ouvido? Você já pegou toda essa angústia que tem encharcado sua alma nesses dias e foi aos pés de Jesus, se colocou aos pés dele e disse: Senhor, quanto sofrimento, Senhor. Quanto sofrimento. Quantas pessoas já perderam sua vida? Quantas pessoas enlutadas ao longo desses dias? Quanta angústia, quanto medo. Senhor Jesus, olha para nós. Olha para nós, até quando, Senhor? Até quando?
Nós precisamos de oração. Não oração mecânica, não oração superficial, mas aquela oração que é um derramar da alma até os pés do Senhor. Aquela oração que é um chorar copiosamente aos pés de Jesus. Oração eivada de lágrima, eivada de lamento e de intercessão por todos os acamados do nosso país e do globo, por cada profissional de saúde. O que nós precisamos é oração mesmo, profunda, séria, grave e contundente na presença do Senhor. Então que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus estava para passar por um caminho difícil e ele estava para passar por uma jornada absolutamente cruenta, dolorosa, por uma via de dores, para que você e eu não precisássemos passar por ela. Jesus foi até a cruz para que até ela nós não precisássemos ir, nem você, nem eu. Então Jesus já levou sobre si o maior peso, a maior angústia, a noite mais escura da alma foi colocada sobre Jesus. O caminho mais difícil, o trecho mais difícil da jornada foi trilhado apenas por Jesus. Então que você e eu possamos ao longo desses dias colocar todo o nosso sofrimento aos pés de Jesus. Abra o Salmo 13, abra outros salmos de lamento. Chore com esses salmos, ore com esses salmos, busque ao Senhor. Nós precisamos de mais do que oração mecânica e superficial nesses dias. Nós precisamos derramar totalmente a nossa vida aos pés do Senhor. E então nós descobriremos como o Espírito Santo pode nos levar do lamento para a confiança na presença de Deus, do lamento para a confiança. Na semana que vem, nós vamos compartilhar alguns salmos escritos em tempos de calamidade, salmos escritos em tempos de muito sofrimento. E nós vamos descobrir como nós podemos cantar o nosso sofrimento em tempos de calamidade para reencontrar esperança, alento, força no Senhor. Que Deus te abençoe. Nós seguimos juntos e juntos nós vamos vencer tudo isso. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo derrame confiança no seu coração, em nome de Jesus. Nós nos encontramos na próxima. Até lá.